Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana e essa é uma modalidade de leitura nova aqui no canal chamada Tarô Temático. E a cada vez que eu trouxer, eu vou vir com temas relevantes para a nossa convivência humana, seja ela afetiva, profissional, de amizade, familiar. E vão ser temas que depois que a gente conversar aqui, eu vou tirar cartas do tarô e do baralho que é Lenormand, para ver se essas cartas de alguma forma nos auxiliam como a gente pode sair desse dilema que vai ser trazido aqui nesses temas, tá? Hoje eu vou trazer um tema sobre energia masculina e feminina e qual é a química entre eles que gera os encontros, tá? Normalmente não são desejos, são traumas. E aí eu vou explicar o porquê. Primeiro eu vou falar do tema, vou falar de onde eu tirei essa informação para que, se vocês quiserem pesquisar, vou deixar aqui no descritivo do vídeo informações tanto da pessoa, tanto endereço do canal deles ou de alguma rede social, tá bom? O nome dessa pessoa é Luiz Otávio Comparim, ele é um terapeuta e ele trouxe um vídeo muito interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo, falando sobre energia masculina e feminina, tá? Ele fala o seguinte: a segunda maior química que existe é o encontro da energia masculina com a feminina. Mas a maior química entre elas é quando o encontro é do seu trauma com seu gêmeo ou com trauma complementar. Ele fala o seguinte: alguém que tem repetitivos traumas e feridas emocionais que a gente acaba espelhando dos nossos pais e da nossa infância. E ele traz uma frase interessante que fala: It's bad and wrong, but feels like home. Que significa, é errado, é ruim, mas é familiar. Então uma parte nossa se sente atraída pelas pessoas que nos ajudarão a repetir nossas dores e faltas. O nosso inconsciente nos guia para aquilo que é conhecido e que não foi resolvido. Por isso é importante você conhecer as histórias dos seus pais e de suas feridas, para que de forma consciente você escolha a evolução em vez da repetição. O trauma gêmeo é a pessoa que tem a ferida da rejeição e abandono, que escolhe alguém que também vai rejeitá-la ou abandoná-la. A pessoa, por exemplo, está indisponível emocionalmente e escolhe outra pessoa que também está indisponível. E aí, claro, né? Agora é minha fala. O resultado disso é que a relação não acontece. E a gente diz que o problema é o outro, mas na verdade há uma autossabotagem aqui recíproca, né? Agora voltando ao que ele fala. Trauma complementar é, por exemplo, aquele que o dependente emocional, que só prioriza o outro, escolhendo um parceiro que manipula e que controla e acaba pensando em si mesmo. Olha que interessante. Esse trauma complementar, a pessoa que é codependente emocional, ela vai priorizar a pessoa que vai fazer exatamente o contrário. E aí eu li uma frase há muitos anos que falava: para todo egoísta há um generoso. Então, se de um lado tem alguém que se doa, né, que faz tudo pela relação, tem outro que não faz nada. E há um desequilíbrio enorme ali, né? Então precisamos trabalhar nas nossas questões, levar as nossas dores para a terapia, precisamos curar o que nós temos fisicamente e se a gente puder, tiver tempo, porque eu acho que isso é, sabe assim, é prioridade da nossa vida, porque se eu tiver esse tripé, que eu vou comentar com vocês aqui, equilibrado, eu vou com certeza me relacionar melhor no trabalho, melhor na minha família e melhor nas minhas relações amorosas. Esse tripé, que eu acredito, ele é um tripé que eu cuido do físico, tá? Fazendo atividades que são importantes para mim, seja alguma atividade física, uma dança, uma luta, algo que fisicamente eu consiga suar, eu consiga me exercitar fisicamente. Isso é muito importante para o nosso corpo. Depois eu preciso entender que cuidar da mente é prioridade maior, porque a minha mente é que comanda tudo. Inclusive, se eu não estiver bem da cabeça, eu não consigo nem me matricular numa atividade física que eu falei anteriormente. Então aqui, se tivermos que elencar qual é mais importante, cuidar da mente é o que vem primeiro. Eu preciso estar bem, eu preciso estar calma, eu preciso estar centrada para focar nas minhas atividades, numa vida minimamente assim, plausível, sabe?
E depois eu preciso cuidar da minha alma, que muitas pessoas esquecem dessa parte, às vezes fazem as outras, mas não cuidam da alma. E aqui eu trago a reflexão da importância de termos uma religião ou de termos um encontro espiritualizado, e aí cada um, isso é muito particular. Eu me sinto conectada com a natureza. Então, se você for, né, para uma trilha, conseguir sentar perto de uma árvore, de uma cachoeira, e tiver ali aquele momento de conexão, para mim eu não vejo diferença de uma religião, que a pessoa também se conecta. Então aqui vai ser particular para cada pessoa. Aquilo que te deixa conectado com a sua alma, com o que vai lá dentro, que você não enxerga, que você não toca, mas que você sente que quando faz aquele tipo de coisa, aquilo te deixa revigorado, tá? E isso você pode encontrar numa religião ou em algo mais espiritual, tá? E aqui fica aberto para que cada um escolha aquilo que traz essa sensação de contentamento, tá? Então, eu achei muito interessante isso que o Luiz Otávio trouxe, porque a gente acha que a gente se relaciona pelos desejos, por aquilo que meu olhar, nossa, olhei para aquela pessoa, eu sinto que é ela. Ou então, nossa, eu conheço essa pessoa há muito tempo, eu sinto que essa pessoa, né, é a pessoa. E aí, quando eu estou numa relação mais íntima, quando as pessoas decidem se relacionar de forma mais séria, profunda, apresentando a família, né, tendo mais tempo com aquela pessoa, eu começo a ver que, na verdade, aquela pessoa tem alguma ressonância com a minha história. Seja de forma gemelar, vamos dizer assim, né? Quando eu atraio essa pessoa que vai fazer aquilo mesmo que eu já sinto, né? Por exemplo, tenho muito medo de ser rejeitada e escolho alguém que claramente vai me rejeitar, né? Porque ela também tem essa ferida. E aí essas pessoas rejeitam primeiro por medo de acontecer isso depois. Então elas dão o primeiro passo. E aí quando você rejeita sem antes tentar, sem antes viver, experienciar com aquela pessoa, eu auto-saboto aquela relação. E ela acabou nem existindo. Eu digo, viu? Eu não disse que a relação amorosa não é algo bom? E aí perpetua essa crença e isso fica enraizado em mim. E aí você fala, poxa, mas quando o outro quer? Acontece a mesma coisa, só que de uma forma mais inconsciente, né? Eu vou escolher aquela pessoa que vai me trazer, né? Estava escutando esses dias um vídeo que falava que se eu me atropelo, se eu não me ouço, se eu digo sim quando eu quero dizer não, quando eu faço coisas para as pessoas que eu amo, mesmo estando muito cansada, às vezes eu espero que de fora venha alguém para me salvar desse caos que é minha vida. Só que exatamente é o contrário que eu atraio. Eu vou atrair uma pessoa exatamente que vai fazer a mesma coisa do que eu faço comigo, que é não me ouvir, não me respeitar, não me valorizar. Então as nossas feridas, elas são altamente atrativas, sabe por quê? Porque elas é quase que uma coisa magnética. Se eu faço aquilo comigo, parece que o universo me retribui, não de vingança, mas para que eu aprenda, para que a partir desse encontro eu me enxergue no outro e possa verificar em mim aquilo que me machuca. E a partir dessas dores é que a gente vai fazer as nossas curas. Só que se eu identificar isso antes, por exemplo, se tiver um entendimento sobre quais são as feridas dos nossos pais, ou feridas que eu trago desde a infância, por exemplo, tem gente que fala assim, mas eu não fui abandonada pelo meu pai, ele estava ali com a minha mãe. Mas aí quando você começa a tratar, lidar disso mais profundamente, você fala assim, mas ele nunca estava em casa. Ele estava sempre trabalhando para me dar o melhor. Só que eu me sentia abandonada, porque ele nunca estava em casa. Eu sentia a falta dele e não tínhamos um convívio. Claro, você não consegue trabalhar tanto, se dedicar tanto, se ela não pare, né? É uma coisa que eu trabalho muito para doar aos meus filhos uma vida confortável e, consequentemente, dependendo do trabalho, do meu envolvimento com esse trabalho, eu não tenho tempo para me dedicar exatamente a esses filhos que eu amo tanto. E aí essa criança, às vezes, depende da forma que você vai ler isso quando for, né, quando estiver na fase infantil, que você não tem recurso emocional para lidar com essas coisas como nós temos de forma quando a gente está adulto, eu me sinto abandonada quando na verdade meu pai está ali se dedicando, né, que é a forma que ele entende o amor, porque foi assim também que ele aprendeu dos pais. O pai dele ou a mãe também não estava presente e ele repete isso quando ele é pai. Olha que louco! E vira tudo isso um grande ciclo de feridas que a gente repete
de forma incessante. Então eu queria trazer para vocês esse tema. Mais uma vez falo que eu fico aberta a novos temas. E agora eu vou tirar 4 cartas do tarô e 4 cartas do baralho cigano, de modo que a gente possa pedir uma ajuda, tá? Do universo, da espiritualidade, porque o meu canal ele é sobre cartas, né, de tarô, de baralho cigano, de modo que a gente possa, como se fosse uma direção sobre essas questões, né? Já sabemos que parte dela eu preciso me exercitar fisicamente, a outra parte preciso cuidar do meu intelecto, a outra parte preciso me conectar espiritualmente com alguma coisa, porque assim eu vou ter uma base forte para aguentar os desafios que a vida traz, né? Que é natural, né? Eu sinto que por estarmos nesse... Eu sinto não, tá? Isso é uma coisa que é comprovada. Estamos numa existência de terceira dimensão. E aqui a gente fala de provas e expiações. Então estamos todos aqui para aprender. E aí, se eu tenho a ideia de que... como se eu estivesse aqui de passagem, parece que eu não aproveito essa estadia aqui, vamos dizer assim, para me aprimorar, né? Então agora eu vou pedir aqui 4 cartas do baralho Lenormand, para que a gente possa ter um caminho para se curar, para entender as nossas questões, como se fosse um caminho, uma direção para a gente seguir a partir dessas feridas que temos, das relações que nós temos, que às vezes, infelizmente, são a conexão se dá pela dor, né? Vamos lá. Aqui saíram as cartas Rei de Paus, 6 de espadas, 2 de copas e a carta Valete de Ouros. No Lenormand saiu a carta dos pássaros, a carta do cavaleiro, a carta dos peixes e a carta da casa. Aqui, de cara, eu já sinto que existe uma relação sobre a qual estamos falando. A gente começa falando o vídeo sobre uma mensagem sobre relacionamento, né? Sobre a gente lidar com o outro por meio das nossas feridas. E aqui sai Rei de Paus. O Rei de Paus, ele é uma grande inspiração, né? Ele é um rei que traz muita força, que traz controle emocional, né? Ele é do elemento fogo, então tem muita ação, né? É uma pessoa que age assim com a sua vida, que lidera a própria vida, que tem uma visão única, tá? E aí eu posso estar falando sobre vocês ou sobre alguém com quem você esteja lidando. 6 de espadas fala sobre mudança, tá? Alguma coisa que pode estar ligado à viagem, a uma jornada. E aqui tem um barco, onde um barco com um homem, uma mulher e uma criança, e eles estão indo para uma jornada, né? E aqui me fala dessa jornada da nossa vida, que às vezes a gente se esbarra com essas pessoas que estão também nas suas jornadas, né? No seu caminho, trilhando esse caminho, vivenciando, vamos dizer assim, as experiências que caem às vezes no nosso colo, né? A gente não quer, mas às vezes cai porque a lição precisa ser aprendida. Então, aqui fala de alguém que tem uma visão muito boa sobre a vida, que tem controle emocional, que é uma pessoa honrada e que estava numa jornada, tá? E aí eu peço que você identifique se isso é você ou se é alguém com quem você lida. E aí essa pessoa saiu numa jornada com aquelas pessoas que eram mais importantes, deixando para trás o que não serve, tá? E ela leva só o que é importante. Aqui ele leva, o barco tá vazio, só tem as pessoas. E claro, quando a gente pensa numa situação espiritual, eu não tô aqui, e na minha partida, e aí eu falo de uma crença minha, tá? Eu não tô aqui para levar nada material. Eu posso ter muita riqueza, muito ouro, muito sucesso profissional, mas eu vou levar as relações, as emoções que as relações que eu vivo me despertam. O que vai na minha alma depois que a gente vai, e aí é uma crença, né, do que se adquire aqui, é a troca do amor, são as experiências, são as lições, tudo que eu sofri, tudo que eu superei. Eu acho que é isso que de alguma forma fica registrada na nossa alma, tá? E aí ele leva aqui somente
a esposa, o filho e ele. Então ele vai com confiança em frente, seguindo nessa jornada grande que é a vida, né? E aí ele esbarra com amor, uma conexão única de alma. Então essa pessoa que era líder da própria vida, que tinha muita ambição, né, para adquirir, né, para se dar bem no trabalho, para adquirir bens, para ter uma vida próspera, ele segue numa jornada, ele entende que a vida, a importância da vida dele não estava nesse poder aquisitivo, estava nas trocas que ele fazia com as pessoas que ele vivia ali. E aqui fala sobre família, ou sobre alguém que você entende ser família. E aí quando ele encontra esse amor, essa conexão, essa parceria única, que é de 2 de copas, é uma parceria extremamente emocional, conectada, né, equilibrada ali. Aqui fala sobre relacionamentos sinceros, que são a chave para que eles cresçam ainda mais nessa vida. Então ele já estava sozinho nessa jornada, e quando ele encontra essa pessoa, ele fala, poxa, é isso. É essa pessoa que eu quero continuar essa jornada, é essa pessoa que eu vou levar na minha jornada de vida, né? Que é aquilo que me é mais caro no sentido de valor, né? De dinheiro não, mas de valor emocional. E aí o Valete de Copas diz que o seguinte, ele entendendo isso, que é uma conexão muito grande, ele quer se comunicar, ainda ambicioso, né? Aqui falando do pau, mas aqui falando do ouros, ele vem com uma moeda de ouros oferecer esse amor, esse crescimento, o início de grandes coisas, de grandes emoções, porque ele entende que se dedicando ao crescimento dessa relação e se desenvolvendo pessoalmente, ele pode agora, depois dessa jornada e depois desse encontro amoroso, ele pode então se conectar com essa pessoa, porque agora ele se conhece, agora ele é uma pessoa próspera, ele sabe que faz dinheiro, ele sabe o valor que ele entrega numa empresa. E aí depois de estar nessa jornada com as pessoas que eram mais importantes para ele, às vezes filho, às vezes pais, às vezes irmãos, aqui não necessariamente é uma família de homem, mulher e um filho, tá? Ele leva nessa jornada essas pessoas que são valorosas para ele. E aí no meio do caminho ele se conecta com esse amor, com essa parceria única, e ele fala, não, é isso, essa pessoa que é importante agora para o meu desenvolvimento, porque eu já cresci financeiramente, agora eu quero crescer pessoalmente nessa parceria amorosa. E aí ele traz uma comunicação para alguém que é verdadeira casa para ele. E aí ele traz essa comunicação para essa pessoa que tem sentido de casa para ele. Né? O passarinho aqui, vamos dizer assim, o passarinho macho, ele vai se comunicar com alguém que é essa parceria de 2 de copas e que traz uma sensação muito forte para ele de casa. Daquela jornada que ele faz lá atrás, que ele leva somente quem é importante, ele sente que essa pessoa também é importante para ele. E aí, se antes ele levou a família consanguínea, vamos dizer assim, os pais, os filhos, agora ele quer também construir algo com essa pessoa, com essa parceria 2 de copas, que dá para ele a sensação de onde eu for, você é minha casa, né? E aí, mesmo que antes ele de alguma forma se movimentasse contra o fluxo das coisas, porque agora, para mim, isso aqui conecta muito com a mensagem inicial, né? Já que esse é o tarô temático. Antes ele se correspondia com as pessoas e com as conexões dele de forma a se conectar pelas feridas. Você vê que o cavalo se move numa direção, mas ele está olhando para o passado, para aquilo que o machucou, para aquilo que ficou para trás, porque isso era importante para ele, era a forma que ele sabia se relacionar. Eu sei que amor é dor, porque no passado eu tive um machucado e eu acho que todo mundo vai fazer a mesma coisa comigo. E é esse homem, nessa tal jornada que ele enfrenta aqui no 6 de espadas, que ele leva somente o essencial, ele entende nessa jornada, que às vezes pode levar muitos anos aqui, que ele não estava na direção daquilo que ele queria. E que essa parceria 2 de copas estava ficando distante, porque ele estava se distanciando de onde ele partiu. Mas que ele precisava retornar para trazer para esse 2 de copas, para essa união que trazia contentamento agora na alma dele, emocionalmente falando, porque agora ele poderia ofertar um crescimento para essa relação. Agora ele estava mais maduro, estava rico, próspero, só faltava para ele um amor, e agora ele está aqui para oferecer esse crescimento, essa ambição agora em casal.
né? Esse valete de ouros, ele vem doar aquilo que é mais sincero, mas como ele é um valete, apesar dessa jornada, ele é uma pessoa ainda imatura no campo emocional. E aqui, se ele era rei de paus na vida profissional, né, em fazer dinheiro, talvez em cuidar da família, aqui no campo amoroso ele era um valete. Ele não sabe ainda, mas ele sabe que se ofertar isso para essa parceria, eles juntos vão aprender e vão poder se aventurar numa nova jornada, mas agora uma jornada dele, emocional, que traz contentamento, porque agora ele não se corresponde mais pelas feridas como no passado. Agora ele sabe, ele se curou nessa jornada dele e ele quer trazer para essa pessoa algo próspero, um amor abundante, um amor tipo aquele, essa figura sempre me lembra, choveu na sua horta. É uma chuva de amor, de prosperidade. Eu vou te dar tudo que eu tenho. Porque aqui eu não estou falando de valor, estou falando de afeto. Eu cresci muito. E apesar de ainda não saber como dar isso, esse amor, esse afeto de forma madura, como talvez o rei de paus desse, porque ele é assim no trabalho. Mas no amor, ele é um valete de ouros, mas ele tem a moedinha ali para te ofertar de forma genuína e sincera, né? E aqui, o que ele quer com você? Essa casa. Essa pessoa quer construir e tem total capacidade, porque o financeiro ele já tem. A jornada pessoal, afetiva, ele já fez. E agora só falta você nessa casa, para levar amor, para que vocês possam juntos construir o amor de vocês, cortando e deixando para trás tudo o que não cabe. Assim como essa jornada, esse 6 de espadas fala sobre somente levar o necessário, essa foice para mim fala desse corte, daquilo que está a mais, né? Aqui embaixo está a carta da âncora. O quanto esses pensamentos, esses medos do passado desse homem que ficaram para trás o aprisionaram. Agora ele tem a visão, tudo estava atrás, tá? Do Lenormand. Mas aqui agora ele sabe que não estava na direção correta e por isso ele não tinha relacionamentos prósperos. Então agora, depois dessa grande jornada, há uma esperança para vocês que estão numa parceria de almas, de um amor profundo, e mesmo que seja algo inicial, mesmo que seja uma pessoa imatura, aqui fala do elemento terra, valete de ouros fala sobre o elemento terra. E essa carta traz um grande desejo de começar algo da forma, vamos dizer assim, da forma certa. Agora eu fiz dinheiro, agora eu fiz uma grande jornada pessoal, minha como homem, encontrei você e agora eu quero te ofertar o meu amor. Né? Parece uma sequência. E aqui no fundo do deck, que é o que você não está vendo, é um As de Paus. Parece que é o universo te entregando, né? Te entregando algo próspero, tá vendo? Tá cheio, esse pau, ele tá cheio de folhinhas verdes. Foi muita cura, foram muitas etapas, muitas estações que vocês passaram separados, para que agora o universo ofertasse para vocês esse início. Aqui fala sobre novos começos, fala sobre potencial, de muita vitalidade, energia. Então aqui, olha que, né, eu acho assim, é maravilhosa a jornada que a gente passa, porque a gente cresce em várias etapas e depois quando a gente está completo, eu falo, poxa, falta uma coisa, falta um amor. E aí vem, o universo fala, agora você está pronto. Agora você não se corresponde mais pelas suas feridas. Agora você é uma pessoa completa. Então vou te ofertar aqui a possibilidade de você se conectar com essa pessoa e poder então viver esse amor de almas. Gente, uma leitura linda. Eu peço que se vocês gostarem, vocês comentem, deixem ideias de outros temas. Eu tenho alguns temas anotados aqui, inclusive antes de começar o canal já tinha esses temas. E é uma parceria linda que se desdobra a partir de cura, de uma grande cura que alguém faz sozinho e que depois de se sentir completo, ele sente que agora ele pode então se dedicar ao amor. E é isso que a gente faz quando a gente está curado. E essa mensagem veio trazer a necessidade de a gente curar em nós, nossas feridas, para que a gente possa se relacionar, trocar e ofertar ao outro aquilo que temos de melhor, tá? Que é a partir do meu valor, da minha cura, daquilo que eu sei que eu entrego numa relação. E não das minhas feridas, que como foi no passado, tá bem? Eu deixo vocês aqui, agradeço por esse momento, por vocês estarem aqui. Sem vocês aqui não faz o menor sentido. Vamos daqui a pouco completar 100 pessoas no canal. E apesar de ser um número pequeno, para mim tem uma grande significância emocional. Porque a ideia da criação desse canal foi trazer e dividir com vocês tudo aquilo que eu já tinha vivenciado.
e vocês vão me trazer, vão me devolver, né, coisas novas que eu ainda não vivi, mas que com essa troca vai ser possível. Agradeço vocês estarem aqui, um grande beijo, até a próxima.